passagem do Cláudio pelo Ganso. Você chegou a ver ele jogando futebol? Não. Quando eu nasci, eu tinha aposentado. Ele aposentou com 32 anos. Eu não tinha nascido lá. A minha irmã já era... A minha irmã nasceu em Goiânia, né? Meu pai jogava no Goiás quando ela nasceu. Mas também não lembra, né, do meu pai. A primeira passagem, ela não era nascida. E a segunda, ela era muito pequena, né? Não lembro, não. Assim, eu queria... Tinha meus tios em São Paulo, tinha aquelas fitinhas que colocava dentro do VHS, mas, ó, isso sumiu. Então, assim, tinha tudo gravado os jogos do meu pai. Eu nunca cheguei a ver, sabe? Então, não tive esse prazer, não, de ver, não. E como foi a trajetória do Cláudio, Fernanda, no futebol amador de Araxá? Como que surgiu o interesse dele de participar do amador e como que começou aqui em Araxá? Então, ele já estava aposentado, né, lá da CBMM, e mais ou menos em 2003, 2004, eu não sei ao certo o ano, o Neném convidou, acho que era o Neném mesmo, presidente da época, convidou ele para ajudar, né, o time, que ele já tinha jogado futsal, né, pelo Dino, pela CBMM, e ele com o maior prazer, que meu pai sempre acompanhava os jogos, né, tanto do Ganso, quanto os jogos que existiam aí até então, e ele aceitou, né? Se eu não estou enganada, ele começou com um time, na época tinha, não sei se não tinha base, né? Mas não sei se só tinha amador, foi 2004, mais ou menos. E aí ele ficou até, né, 2019, quando ele faleceu. Ele chegou a trabalhar nesse projeto das categorias de base do Dino, né? Desde o início, se eu não estou enganada, tem mais ou menos uns 10 anos, né, que tem o time de base, desde o início ele fez parte. Então, meu pai, assim, ele não tem a formação acadêmica, né? Meu pai não era formado em educação física, mas, assim, toda a meninada que passou por lá, que eu conheço, né? Participei sempre de todas as formações aí, do time de base também, eles sempre tinham, assim, orgulho, brilhava de ver a história do meu pai, né? De um menino que saiu da periferia de São Paulo, com a idade que eles tinham, né? Até mais novo. Até meu avô falou para ele na época: se você for embora, você não volta mais. Ele falou: eu vou porque eu amo futebol. E ele nunca mais voltou para casa, né? E os meninos ficavam maravilhados com isso. E ele fez carreira, né? Ele foi profissional, ele ganhou dinheiro. Porque, assim, lógico que naquela época não é o dinheiro que se ganha hoje, né? Ele fala que se fosse hoje, ele estava milionário, sabe? Se fosse, o que ele julgava antes, hoje, ele ia estar muito bem de vida, ele comentava, né? Então, aí ele participou, sempre gostou demais da base, né? Gostava do amador, óbvio, mas assim, ele tinha paixão por jovens, né? Tanto que ele, assim, eu lembro uma passagem que antes do dia não tinha sub-20, né? Era sub-15, sub-17, sub-12, sub-17, né? Era isso, não sei. E tinha sub-20, né, que disputava o Campeonato Mineiro, né? Depois, com aquela nova norma da Federação Mineira, né, que a equipe tinha que ter um profissional, né, para poder disputar os juniores, aí o sub-20 acabou. Exatamente. Meu pai, eu lembro que os últimos 2 anos, se eu não estou enganada, ele ficou no sub-20. Então, o pessoal era muito apegado. As famílias, quando vinham para cá, iam para minha casa. Lá em casa, você vê as fotos, tem churrasco, gente, que eu nem sei mais cadê, quem que é, onde que tá. De onde meu pai, obviamente, sabia nem era falar. Bom, já participei de 2 churrascos lá também. Eu lembro que o São Pedro foi uma mulher do Jefferson, o Carlos Manuel, o Anselmo. A turma boa, né? Não ia no jogo, não, né? Mas no churrasco eles iam, né? No churrasco, a viola do Jefferson lá, estava sempre lá. Aí, além do Dínamo, ele trabalhou também no São Pedro e no Jeff. No Dínamo ele ganhou, 2005 ele ganhou, né? Ele foi campeão. Em 2006 foi vice-campeão, ganhou. Aí foi 2006, 2007. E 2008 ele foi para o Jeff, aí foi campeão e foi bicampeão em 2009 com o Jeff. Então, eu lembro que nessa época da história que eu estava contando do Jeff e Dínamo, a gente estava no final do estádio e aquela parte de trás do estádio que hoje é fechada, que não tem como ir para o lado de lá, sabe? Que não tem arquibancada. Eu fui para lá e eu lembro que a dona Joana, a esposa do Neném, foi também. Ela do Dínamo e eu do Jeff. E voou óculos, eu quebrei óculos, quebrei marco, na época tinha marco, voou tudo para cima, despedaçado. E ela me insultava, porque tinha rivalidade, né, de Jeff e Dínamo, ainda mais que eu defendia meu pai com unhas e dentes. Eu perdi tudo ali, porque voou, ficou tudo congelado, porque ainda a gente, eu não sei se eu pulei, se era aberto, eu sei que era sempre assim, ainda mais final de campeonato. A gente chegava no estádio às 5 horas da manhã.
abriam pra gente enfeitar com balão, tanto pro Dino quanto pro Jeff. Mas a minha mãe e minha prima eram vivas, né? Então era uma família mesmo, assim. Elas tinham os jogadores como família. E essa admiração que a Fernanda falou que os garotos da base do Dínamo tinham pelo Cláudio Macedo, a gente percebia também que não eram só os garotos, né, Milton? O pessoal do amador ali, tanto os jogadores, não só das equipes que ele trabalhava, mas dos adversários, até os torcedores tinham também, né, essa admiração quando ficavam conhecendo a história do Cláudio, né? Não só pela história, mas pelo jeito dele, né? Ele era muito carismático, tranquilo, gostava de conversar com todo mundo, fazia muitas amizades, né? Então, independente se ele era o treinador da outra equipe, todo mundo ali gostava dele, né? É engraçado, né, Fernanda? A gente via ali, lance, por exemplo, de acabar um jogo, às vezes o Jeff, quando ele estava treinando o Jeff ali no Clube AF, ganhava do time, às vezes ganhava até de goleado, mas na hora que ele subia ali pro barzinho ali em cima, naquele jeitão tranquilão dele, os jogadores dos nossos times tudo vinha conversar com ele, tomar cerveja com ele, conversar com ele. Às vezes ele ficava mais tempo com os jogadores dos outros times conversando, proseando, do que propriamente com o Jeff, né? É o jeitão dele, né? A gente fala muito que tem pessoas que batem e assoprava, né? O seu Cláudio assoprava e soprava de novo, né? Ele era muito, realmente, ele até bravo, ele era elegante. Meu pai não gostava de injustiça, né? Então, assim, eu lembro muito dele falar que às vezes eu até ia contra, porque lógico que eu tinha os jogadores favoritos, né? Que eu falava, pai, vai escalar quem escala fulano. Ele falava, não, fulano não foi treinar. Então, se não foi treinar, para mim, comigo pode ser o melhor, para mim não serve. Uma história também interessante que eu lembro, quando ele começou no Dínamo, o Belchozinho, você jogava na época, você lembra do Belchozinho? Dou demais da conta. Rodrigo, policial, né? Que era a dupla, né, de ataque ali. Todo mundo falou pro meu pai assim, você vai treinar o Belchozinho? Você não vai dar conta, não. Belchozinho é disciplinado, Belchozinho é nervoso, ele é difícil e tal. Meu pai só escutando, falou, deixa comigo. Por fim, eu falei, pai, eu olho, porque lá que o Belchozinho ele era o melhor amigo do meu pai. Meu pai falou assim, não, o povo sabe lidar com o povo, não, sabe? O negócio do meu pai era conversar. Ele dava as broncas, assim, mas ele gostava de conversar. Ele ajudava fora de campo, independente se era problema de família, problema financeiro, sabe? Meu pai era um amigão, né? Igual o pessoal chamava a torcida, as famílias, os jogadores do paizão. Até hoje eu tenho toalha lá em casa escrito paizão e mãezona, que era minha mãe. Era meu pai. Então eu falo assim, quando eu namoro, eu sempre falo assim, ó, eu tenho irmão demais, viu? E se você tiver ciúme, o pessoal Igão, o Malai, o Túlio, que é da... Eu tenho irmão demais, é bom isso. Eu tenho irmão demais. O cara, eu vou namorar a filha do seu Cláudio Macedo. Deixa eu pôr. Esse jogador de São Paulo, casado com de meia, 2 filhas. Não, tá tranquilo, só tem 2 filhas, mas já tá casado. De repente aparece 15 irmãos, hein, senhor? Eu falo, eu tenho gente que eu considero irmão mesmo, sabe? Assim, que é o irmão do meu pai. O Malai é o principal, né? É um irmão que eu posso estar onde for. O Malai já comprou briga minha aí, que eu posso falar, empresa. Até eu assustei, sabe? Assim. Mas é isso. Então, meu pai gostava de fazer amizade. Muito bacana.